Ok, boa tarde a todos e a todas, tudo bem com vocês? Meus amigos, então eu convido vocês a prestarem atenção junto comigo, durante aí os próximos minutos, que eu vou compartilhar aqui para vocês, aqui uma aluna que perdeu a carteirinha do Academia Enem, Angelina Jailes Braga, procurar o professor Normando. Meus amigos, então esse é o nosso tema, ó. Técnicas de estudo e aprendizagem, como passar no Enem. Se você tiver a oportunidade aí de visualizar os slides, ok. Mas acima de tudo, preste muita atenção sobre o que nós vamos comentar e conversar, porque eu já deixei aqui com eles um PDF com todos esses slides para vocês em casa estudarem com calma, relembrarem tudo que eu falei e começar a colocar em prática já amanhã, quando você for estudar, ok? Beleza? Isso não está na apostila, é um PDF à parte. O meu nome é professor Alexandre Oliveira, eu sou professor de Química. Oportunamente vou voltar aqui para a gente conversar de Química, mas hoje nós vamos conversar sobre técnicas de estudo e aprendizagem. Eu tenho certeza que vocês aqui, uma boa parte, ou a maior parte, ou praticamente todos, são alunos da escola pública, assim como eu. E esse projeto Academia Enem é uma grande oportunidade que está sendo dada a vocês. Hoje nós vamos falar muito sobre isso. Aproveitar as oportunidades para que nesse Enem deste ano você seja aprovado e já conquiste esse seu sonho. Eu coloquei aqui nessa primeira apresentação, ó, um breve histórico para mostrar para vocês que o que eu vou falar eu coloco em prática. Então, eu terminei meu ensino médio no Colégio Estadual Liceu do Ceará, ali perto dos Bombeiros, uma boa parte de vocês conhecem. A minha primeira graduação foi farmácia na UFC, terminei em 2002. Depois eu fiz licenciatura em Química na UES, em 2003. Terminei o mestrado em Química, ó, em 2007. Fiz 2 especializações aí nos anos de 2012 e 2014. Estou mostrando isso só para lhe mostrar que essas técnicas que eu vou apresentar aqui vão lhe acompanhar, não é só agora não, para quando você passar no Enem. É na universidade, é quando você for fazer um mestrado, um doutorado. Todo ano eu faço o Enem junto com vocês, e todo ano eu passo para direito. Em 2014 eu me matriculei, já que eu passei, eu me matriculei, cursei um semestre na UFC, atualmente está trancado, direito. Porque eu terminei em 2015, ó, licenciatura em filosofia, em 2017, licenciatura em teologia, em 2017 terminei meu doutorado em química, estou livre, graças a Deus. Até 2014 eu era professor de grandes escolas, professor de química, mas agora eu sou professor do Instituto Federal do Ceará, lá no campus de Boa Viagem. Então, Alexandre, como você conseguiu fazer tudo isso em tão pouco tempo? Na verdade, eu coloco em prática o que eu vou ensinar aqui para vocês. Então, se você está interessado em aprender como essas coisas funcionam, vamos juntos, ok? Então, ó, hoje nós vamos ter uma resposta concreta para essa pergunta. Como estudar corretamente? Porque às vezes você passa o dia estudando e no outro dia você já tem a impressão de que já esqueceu a maior parte. Quem já passou por essa experiência, por favor, levanta a mão aí. Estuda hoje e amanhã você já tem uma ligeira impressão, até uma certeza de que já esqueceu a maior parte. Pois nós vamos conversar sobre isso, como evitar que isso aconteça. Olha essa frase que eu coloquei aí para vocês. As raízes do estudo são amargas, mas os seus frutos são doces. Aristóteles. Então, meus amigos, hoje à tarde você provavelmente teria muitas coisas para fazer, mas estar aqui no Paulo Sarazate é uma oportunidade que você está tendo de colocar os seus sonhos em prática. Então, estudar pode até ser amargo, mas vale a pena, porque você vai colher os frutos doces da sua aprovação. E o nosso projeto aqui no Academia Enem é fazer isso acontecer já no Enem deste ano. Então eu coloquei aí, ó, estudar é importante, pessoal.
Nós somos estudantes até pela vida toda. É importante para o seu aprendizado, para o seu exercício profissional. Aqui tem gente que quer ser professor, engenheiro, advogado, da área de saúde, da área de exatas, etc. Agora, saber estudar é muito importante para tornar os seus sonhos realidade. Então, nós vamos mostrar aqui hoje algumas técnicas para que você aprimore a sua maneira de estudar. Não adianta só estudar, você tem que saber estudar. Até porque uma boa parte de vocês aqui estudam, alguns trabalham e tem que saber aproveitar muito bem o tempo, como eu. Sempre trabalhando, eu fiz as minhas graduações, o meu mestrado e o meu doutorado, sempre trabalhando. Infelizmente, as instituições de ensino, elas não estão preocupadas em ensinar o aluno a estudar. As instituições de ensino aqui no Brasil estão mais preocupadas em que o professor dê o conteúdo e cada aluno se vire. Cada aluno arranja a sua metodologia para aprender. Se é eficiente ou não, os colégios não se preocupam com isso. Uma boa parte deles. Infelizmente, cada um por si. Eu tenho certeza que todos vocês aqui têm algumas técnicas para estudar. Eu vou conversar sobre as técnicas que eu recomendo, que são técnicas já comprovadas pelas neurociências. Algumas talvez até você já coloque em prática, você já faça. Mas eu tenho certeza que muitas delas vão ser novidade para vocês, ok? Então, estudar de modo mais inteligente, de maneira otimizada, aproveitar todo o seu tempo, de maneira que você aprenda aquilo que realmente está estudando. Não colocando tempo, não desperdiçando tempo, porque nós temos pouco tempo. O Enem já está aí em cima. E de forma que você obtenha os melhores resultados. É sobre isso que a gente quer falar. E aí você pode me perguntar, Alexandre, o que é necessário para isso acontecer? A primeira coisa, mudança de hábito. Hoje nós vamos falar sobre como montar um horário de estudo, como estudar. E amanhã, quando você tiver um tempinho para estudar, você já pode colocar essas técnicas em prática. Mas você vai ter que mudar alguns hábitos. Olha essa frase que eu coloquei aí do Einstein. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, meu amigo, se até agora você não passou no Enem, já tentou outras vezes, o Einstein está dizendo aqui, olha, se você quer obter resultados diferentes, você tem que fazer algo diferente. Então, vamos estudar de maneira diferente. E você já começou a fazer algo diferente. Por exemplo, ao se inscrever nesse Academia Enem, que é um projeto maravilhoso de preparação para o Enem. E ao colocar essas técnicas que a gente também vai mostrar aqui para você estudar, eu tenho certeza que você vai conquistar o que você deseja. Você precisa se esforçar. Você precisa querer colocar essas técnicas em prática que possuem aplicação imediata. E onde você pode colocá-las em prática? No seu ensino médio, você que ainda está fazendo o 3º ano. No seu curso técnico, no nível superior, na universidade. Na preparação para o Enem, para concurso público. Preparação para a prova de mestrado, doutorado. Ou seja, sempre que você for estudar, essas técnicas estarão à sua disposição. E você pode adaptar, fazer as adaptações necessárias. Eu vou falar aqui, para quem trabalha o dia todo, só tem a noite para estudar, como preparar um horário de estudo. Para quem é privilegiado e tem o dia todo para estudar, todo mundo tem condições de estudar. Então basta você adaptar o que eu falar para a sua realidade. Ok? E você vai ver que algumas técnicas você já até utiliza, mas sempre há algo que aprender de novo, ok? Beleza, então isso foi uma introdução, mais ou menos do que a gente vai conversar. E agora eu começo com o primeiro tópico. Primeiro ponto, estabelecer objetivos e metas. Pessoal, você tem que ter objetivos e tem que ter metas. Qual é a diferença? Um objetivo é o que você quer. Por exemplo, meu objetivo, passar no Enem esse ano. Esse é um objetivo. O que é uma meta? É você dizer quais são os passos que você vai ter que dar para alcançar aquele objetivo. Então vamos lá, se o meu objetivo é passar no Enem esse ano,
Me diga aí algumas metas para isso se tornar realidade. Primeira meta você já fez. Se inscrever no Academia Enem. Isso é uma meta. Eu vou participar todas as aulas nos finais de semana. Ótimo. Segunda meta. Eu vou fazer um horário de estudo para que todo dia eu estude, sei lá, de acordo com a sua disponibilidade. 2 horas por dia, 4 horas por dia, 6 horas por dia. Então isso são metas. Então trace os seus objetivos e veja quais são os passos que você tem que dar para que esses seus objetivos se tornem realidade. As suas metas, elas têm que ser específicas e não generalistas. Por exemplo, eu quero passar no Enem, é o meu objetivo, minha meta é estudar. Isso não está específico. Você tem que dizer, vou fazer um horário de estudos aqui, o Alexandre vai me orientar, e eu vou estudar todo dia. Segunda, terça, vai estar aqui no meu caderno os horários que eu vou começar e os horários que eu vou terminar. Tem que ser bem realista, bem específica a sua meta, e também seja realista. Por exemplo, se você nunca teve um horário de estudo, não está estudando, não adianta você dizer assim, segunda-feira eu vou estudar 10 horas. Dificilmente você vai cumprir isso. Se você ainda não está estudando, vamos começar com calma. Que tal na semana que vem você estudar 2 horas por dia? Se você cumprir isso, que tal na semana seguinte você aumentar um pouco mais? Então não adianta você colocar metas que você não consegue alcançar. Você tem que ser realista no estabelecimento das suas metas. E aí, à medida que você vai conquistando essas metas, você pode ir ampliando, ok? Vá avançando nos desafios. Olha, mais uma frase, porque você tem que ter sonhos. Quem está visualizando aí a frase, leia comigo, vamos lá. Se sonhar um pouco é perigoso, a solução para isso não é deixar de sonhar, é sonhar mais ainda. Pessoal, nós temos pessoas aqui de todas as idades, mas se você tem sonhos, você é um jovem. O que caracteriza os jovens são os sonhos. Se eu for conversar com você, se eu tivesse a oportunidade agora de conversar com você e perguntar quais são os seus sonhos, e você não me dissesse, eu ia duvidar se você está vivo. Porque o que nos mantém vivos e jovens são os nossos sonhos. Então as pessoas de mais idade que estão fazendo a Academia Enem estão aqui porque têm sonhos. E eu me alegro ao vê-los aqui. Porque são jovens, têm sonhos e sabem que o Enem é uma etapa para a realização desses sonhos. Então todos nós temos que sonhar. Não tenha medo de sonhar. E dê passos para que esses sonhos se tornem realidade. Olha mais uma frase sobre sonhos, quem pode ler aí? O futuro pertence a quem? O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Acredite nos seus sonhos, ainda que todos duvidem. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar na sua aprovação, porque eu acredito. Por isso que eu estou aqui. Então acredite na beleza dos seus sonhos. Além dos objetivos e metas, segundo ponto que eu coloco aí para você. Conversar com familiares e com amigos. Principalmente os mais jovens, que ainda moram na família. Porque às vezes as nossas famílias não estão preparadas para lhe dar o apoio que você precisa. Às vezes, principalmente, algumas famílias já ficam pressionando o jovem para ir trabalhar. Negócio de estudar, negócio de passar no Enem, você tem que ir trabalhar, ganhar dinheiro. Eu tive um aluno que o sonho dele era passar em medicina. Ele passou mais de 6 anos tentando. E ele era muito amigo meu, foi meu aluno durante vários anos em cursinhos aqui de Fortaleza. E às vezes ele chegava para mim quase chorando: Alexandre, a minha família quer que eu pare de fazer o Enem, quer que eu desista da medicina, quer que eu vá trabalhar. Mas eu, contra tudo e contra todos lá em casa, eu não vou desistir. Hoje, ele está em torno do 6º semestre de medicina, quase terminando o curso. Não é? Então, eu fico feliz, eu me alegro. Então, se você também está nessa situação, que você não tem o apoio daqueles que você quer, não desista. Agora, vamos partir para a conversa com seus familiares e com seus amigos. Converse em casa: olha, eu estou me preparando para o Enem. Todo final de semana eu vou lá para a Academia Enem. Aqui eu vou fazer o meu horário de estudos. Eu quero privacidade, eu quero condições
para que eu possa estudar. Porque às vezes, principalmente as mulheres, sofrem mais com isso, né? Porque os pais, as meninas estão em casa querendo estudar e a mãe, ei, vamos ali, vem me ajudar aqui a varrer a casa, fazer o almoço. Pois se a sua mãe estivesse aqui, eu iria dizer para ela, e se ela tiver a oportunidade, você coloca esse vídeo. Olha, quando o seu filho está estudando, estou falando diretamente aí para um pai ou uma mãe que não apoia você. Olha, quando o seu filho está estudando, ninguém, nem um pai, nem uma mãe, tem o direito de atrapalhar. É algo como que sagrado, o horário de estudo é sagrado. Agora, para você que é pai ou mãe, eu vou lhe dizer também uma coisa. Não significa que ele não pode ajudar nada em casa. Eu vou já falar de uma técnica que a cada 2 horas, obrigatoriamente ele tem que parar, por mais ou menos meia hora. Aí você que é pai e mãe, fica só esperando. O fulaninho ali, o meu filho ou minha filha entrou, começou a estudar agora. Daqui a 2 horas o Alexandre disse que ele tem que parar. Quando ele passar as 2 horas que ele se levantar, aí a dona Maria diz, Joaquina, vem aqui me ajudar a fazer o almoço. José, vem varrer aqui a casa comigo, ok? Mas na hora do estudo, nenhum pai, nenhuma mãe tem direito de atrapalhar um filho nessa hora sagrada, ok? Agora, não espere unanimidade. Às vezes os seus amigos não vão compreender, ou às vezes até algum familiar seu, mas se você acredita nos seus sonhos, não desista. Olha, às vezes muitos alunos se preparam para concursos públicos, eu falo isso. No ano passado, mesmo em crise, no Brasil teve mais de 50 mil vagas para concursos públicos. De quantas vagas você precisa? Só de uma. Então, meu amigo, as oportunidades estão aí, ok? Conte com seus familiares, eu espero que eles lhe ajudem. Próximo passo, vamos falar sobre o cérebro, porque é o nosso principal órgão responsável pela nossa aprovação no Enem. Então vamos ver aqui como o cérebro funciona, como a memória funciona, como aprender. Vamos falar sobre a memória de curto prazo, a memória de longo prazo, como estudar e não esquecer, como se preparar antes da prova, no dia da prova, vamos lá. Então, o cérebro de um adulto, pessoal, tem em torno de 1.200 gramas a 1.400. De um elefante tem 4 quilos, ou seja, não é o tamanho do cérebro que vai fazer você mais inteligente ou menos inteligente. Enquanto o nosso pesa 1,2 quilos, o de um elefante pesa 4 quilos. E eu garanto que nós somos mais inteligentes do que eles. Na verdade, não é o tamanho do cérebro ou o peso, é a capacidade de estabelecer conexões, sinapses, é o número de neurônios presentes no nosso cérebro. Uma baleia, o cérebro de uma baleia, 9 quilos. O nosso cérebro é composto principalmente de água, gordura, proteínas, carboidratos. E o mais importante para nós, ele tem 100 bilhões de neurônios. Esses 100 bilhões de neurônios são capazes de estabelecer uma quantidade enorme de conexões, de estabelecer sinapses. 1 quatrilhão de conexões. Então você tem tudo o que você precisa para aprender. Basta estudar de maneira correta, porque o seu cérebro tem toda a capacidade de aprender, ok? Não tem esse negócio de menos inteligente, apenas talvez você está usando as técnicas inadequadas na hora que está estudando. Eu coloquei aí um corte do nosso cérebro. O nosso cérebro tem 2 regiões, uma mais externa, que é essa mais rosada, que é o córtex cerebral. É a região, nessa parte mais externa do cérebro, onde ficam gravadas as memórias de longo prazo, as coisas que você não vai esquecer. É aí que nós queremos gravar os conteúdos da prova do Enem, no nosso córtex, porque o que fica no córtex passa anos para você esquecer, ok? E lá na parte do cérebro mais central, onde está apontando aí essas 2 setinhas, tem uma estrutura chamada hipocampo. É aí que são gravadas as memórias de curto prazo. Coisas que você esquece com 1 dia, 2 dias no máximo. Então, infelizmente, muita gente estuda apenas usando a memória de curto prazo, o hipocampo. É aquele tipo de aluno que está terminando o 3º ano hoje, e ele passou o ensino médio todinho estudando
só colocando em prática a memória de curto prazo. Quando chega em sala que a professora ou o professor vai ensinar a prova, ele diz logo assim, ó: professor, entrega logo a prova, entrega logo. Você já passou por isso? Professor, entrega logo a prova. Por que você quer receber a prova logo, hein? Com medo de esquecer. Com medo de esquecer, entrega logo. Se você espirrar, já esqueceu as 2 questões da prova. Se tropeçou na escada, já perdeu umas 3 questões. E por aí vai. Você colocou as coisas na memória de curto prazo. Você está desesperado. E tem gente que se desenvolveu nisso, hein? Tem gente que tira um 10 numa prova hoje, mas ele sabe, se essa mesma prova fosse colocada para ele fazer na semana seguinte, ele já teria grandes dificuldades para fazer a mesma prova. Por quê? Porque ele sabe que está guardando as coisas na memória de curto prazo. Pessoal, ninguém passa no Enem colocando informação em memória de curto prazo. Ninguém passa em concurso público colocando as coisas em memória de curto prazo. O Enem ainda faltam vários meses para acontecer. Um concurso público tem gente que passa 2, 3 anos se preparando. Ou você aprende a usar a memória de longo prazo, ou você não consegue passar em concursos mais exigentes, em provas mais exigentes, como o Enem, como concursos públicos. Alexandre, então como é que eu aprendo a estudar usando a memória de longo prazo? É isso que a gente está começando a conversar aqui agora, ok? Porque memória de curto prazo é aquela coisa, faz a prova hoje, tem que ser logo, porque senão você já esquece quase tudo, ok? O nosso cérebro humano é espetacular, ele tem condições de fazer 36,8 quatrilhões de operações por segundo. Isso equivale a mais de 1 milhão de computadores caseiros. Dá para você armazenar mais de 10 milhões de livros com 1000 páginas. Então, por maior que seja o conteúdo, se estudar corretamente, tudo tem como ser aprendido. Vamos falar também hoje sobre a importância do sono, hein? Para quem não sabia, é durante o sono, enquanto você está dormindo, que as informações que estão no hipocampo, que é a memória de curto prazo, vão para o córtex, que é a memória de longo prazo. Então estudar é fundamental para aprender. Nós vamos aprender ao final dessa conversa. Para aprender tem que fazer 2 coisas. Primeiro, estudar corretamente. E segundo, dormir. Tem que dormir também. Porque é no sono que as informações passam da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Ok? E hoje a gente tem que ter cuidado, porque com as redes sociais, a galera passa até 1 da manhã com rede social, de manhã cedo tem que se acordar, e aí como é que aprende desse jeito, né? Ainda estuda errado, e ainda não dorme corretamente, tudo isso compromete o aprendizado, ok? Pessoal, eu coloquei aí uma imagem, isso está lá nos slides de vocês. O nosso cérebro tem 2 hemisférios, o esquerdo e o direito. Hoje em dia, através das neurociências, já se sabe que praticamente tudo que a gente faz, as 2 áreas do cérebro participam como um todo. Mas tem algumas funções que estão mais relacionadas com o hemisfério direito ou com o hemisfério esquerdo. Dê uma olhadinha aí com as coisas do lado esquerdo. Eu coloquei aí, pensamento analítico, lógica, matemática, linguagem, raciocínio, ciência e matemática, escrita, habilidades numéricas, e é o lado esquerdo que controla a mão direita. Olha agora para o lado direito, para ver se você se identifica mais com o esquerdo ou com o direito. Lado direito, sensibilidade para a arte, emoções, criatividade, boa imaginação, boa intuição, pensamento bastante global, bastante abrangente, sensibilidade para a pintura, para a arte, para a música, para o canto, visão espacial e o controle da mão esquerda. E aí, qual é o lado que você se identificou mais? Com o lado direito ou esquerdo? Eu com o lado esquerdo. Eu sou mais o lado esquerdo. Teve gente aí, quem é do lado esquerdo como eu, levanta a mão aí, lado esquerdo. Vamos ver aí. Quem é do lado direito aí, levanta a mão, lado direito. Ótimo. Agora sabe o que é que você pode fazer?
Você que é do lado direito, você pode fazer algumas coisas do lado esquerdo, exercitar matemática, ciências, alguns joguinhos numéricos, porque isso lhe ajuda a desenvolver o lado esquerdo. E eu que sou do lado esquerdo, como muitos de vocês, a gente pode fazer um curso de violão, pode fazer um curso de pintura, pode se inscrever numa aula de teatro, para a gente começar a desenvolver o lado que a gente tem mais dificuldade. Com isso a gente passa a ter um pensamento mais holístico. São poucos aqueles que são plenos nos dois lados, como por exemplo Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é considerado um pensador pleno. Ele tinha os dois lados do hemisfério do cérebro dele muito estimulados. Então você pode fazer com que um ou outro lado também seja estimulado. Você tem isso aí no slide, você vai ver com calma em casa. Olha aí a importância do sono. A maior parte das pessoas precisa dormir de 6 a 8 horas por dia. No mínimo 6. Dê uma olhadinha agora, quantas horas em média você está dormindo por dia? Veja aí, se for menos do que 6, você tem que ter cuidado com isso. Principalmente agora que você vai começar uma preparação de excelência. Você não pode passar longos períodos, a vida toda dormindo pouco. Se for um período muito curto, tudo bem. Mas o ideal é que a gente durma entre 6 a 8 horas. É o mais aconselhado, em torno de 7 a 8 horas para cada um. Porque você sabe que a consolidação da memória de longo prazo vai acontecer quando você estiver dormindo. Então você tem que estudar bem, e para isso eu vou ensinar as técnicas, e tem que dormir bem. Dessa maneira você aprende. Cuidado com o uso do celular, como eu já falei, até altas horas da noite, e com isso as nossas horas de sono, e consequentemente o nosso aprendizado, consequentemente a nossa consolidação da memória de longo prazo fica comprometida, tá bom? Então cuidado, no seu horário de estudo é bom que você tenha a hora de dormir e a hora de acordar. Porque o cara que fica até 2 da manhã na internet, será que ele vai ter disposição de estudar no outro dia? Vai ser difícil, ok? Então tem que dormir mais cedo, para dormir bem, e no outro dia estar disposto para estudar. Olha essa figura aí, Durante o sono, ocorre a migração das informações do hipocampo, que são essas imagens em rosa, mais no meio do cérebro, para o córtex, que estão sendo apontadas aí pelas setinhas verdes. Então quando você está dormindo, as informações saem do hipocampo e vão para o córtex. Só que tem um detalhe, viu? Escute isso que eu vou falar agora, que daqui a pouco nós vamos falar de novo. Quando você está dormindo, o cérebro deleta a maior parte das informações que estão no hipocampo e não transfere para o córtex. Por que ele deleta? Porque tem muita coisa, pessoal, que não serve para nada. Todo dia, milhões e milhões de informações entram na sua cabeça. Só que a maior parte delas são inúteis. Então, quando você dá a dormir, o cérebro deleta tudo isso. Só que tem um problema. Se você não sabe estudar, junto com essas coisas inúteis, ele deleta as fórmulas do logaritmo, ele deleta como resolver um cálculo estequiométrico, ele deleta as fases de divisão celular que o professor de biologia ensinou. Aí por isso que no outro dia você acha que não sabe mais quase de nada. E aí nós teremos como enviar uma informação para o nosso cérebro, mostrando para ele o que não pode ser deletado. Coisas que são sem importância, ele deleta. Aquilo que é importante não pode ser deletado. Vamos aprender como mandar essa informação para o cérebro. Então agora que a gente falou sobre o cérebro, nós temos mais condições de entender como é que a nossa memória funciona. Continue comigo. Quem aqui, eu vou fazer uma pergunta e quero que você levante a mão. Quem gostaria de nunca esquecer nada, levanta a mão aí. Quem gostaria de nunca esquecer nada? Qualquer coisa que você tivesse contato, você nunca esquecesse. Levante a mão. Quem levantou a mão não sabe o que está pedindo. Sabe por quê? Tem um cientista que é o cara mais respeitado de memória no mundo. É o maior estudioso de memória no mundo.
E ele disse a seguinte frase, escute a frase da maior autoridade de memória no mundo. Ele disse o seguinte: a capacidade mais espetacular da memória humana é a capacidade de esquecer. Vou repetir para você, quem disse isso não foi o Alexandre, foi a maior autoridade de memória no mundo. A capacidade mais espetacular da memória humana é a capacidade de esquecer. Então, pessoal, esquecer é fundamental para a gente viver. Só que a gente não pode esquecer daquilo que vai cair no Enem, daquilo que vai cair no concurso público. Mas esquecer das inutilidades que entram na nossa cabeça todo dia, isso é fundamental. Tanto é que tem um livro que já passou uma reportagem dessa mulher, até num programa dominical. O nome do livro é esse aí, A Mulher que Não Consegue Esquecer. Relatos da síndrome da hipermemória. Essa mulher é uma americana, ela não esquece de nada. Aí você diz: que maravilha, Alexandre, eu queria ser igual a ela. Pelo contrário, essa mulher quase não consegue viver. Ela é acompanhada por mais de 10 profissionais, ela toma não sei quantos comprimidos por dia, simplesmente para que ela consiga sobreviver, porque ela não esquece de nada, tudo está ali dentro da cachola dela. Mas isso está sem controle, ela não tem controle de lembrar das coisas, as lembranças ficam vindo. Se você perguntar qual era a roupa que você estava no Natal de 2005, é a mesma coisa que ela está vestida com a roupa, ela diz agora. Eu estava com um sapato aqui, ela diz tudo, porque é como se ela estivesse vestida com aquela roupa de 2005. Alexandre, isso é espetacular, não é não? Isso não é espetacular, porque as informações ficam bombardeando a cabeça dela e ela praticamente não consegue viver. Então esquecer é importante, mas agora eu vou lhe ensinar como não esquecer aquilo que a gente precisa para passar na prova. Existem 3 tipos de memória: a memória de curtíssima duração, que só demora alguns minutinhos e já se apaga. É aquela memória que o seu amigo diz o celular, você anota, e aí se ele perguntar qual foi o celular que você anotou, você já não sabe mais. É a memória de curtíssima duração, ela dura só alguns segundos, ok? Tem a memória de curta duração, que dura no máximo 24 horas, que muita gente aqui é craque em usar. É aquele pessoal que está terminando o 3º ano hoje, tirou até nota boa, mas ele estudava hoje para a prova amanhã, e se passar a mesma prova para ele na semana seguinte, ele não tirava mais a mesma nota. Então a memória de curta duração, ela dura no máximo 24 horas, não é a memória mais importante para nós, é usada por muitos alunos só para fazer prova no outro dia, estuda na véspera, mas para o Enem não funciona. E a memória mais importante, que você tem que aprender a desenvolvê-la, é a memória de longa duração, de longo prazo. Ela é mais difícil de ser consolidada, mas no entanto, ela demora meses, anos, décadas para você esquecer. Então ela é um pouco mais difícil de se formar, mas eu vou lhe dar a receita de bolo para ela ser formada. Depois que você aprende, eu só posso dizer que aprendi quando aquela informação está na memória de longo prazo. Você não esquece mais. Nós vamos ver que tem a ver com revisão, com repetição. Nós vamos falar sobre os diversos tipos de revisões que existem. É a memória de longo prazo, que é importante para a gente se preparar para Enem, para concurso público e para você ser um bom profissional. Quando você estiver exercendo sua profissão, as coisas têm que estar aí na tua cachola, na memória de longo prazo. Você não vai mais esquecer. Olha aí, essa curva, vamos entender essa curva. Essa curva foi feita por um psicólogo alemão chamado Ebbinghaus. Veja aí no dia 1, quem está olhando para a curva, no dia 1 tem quantos por cento, pessoal? 100%, estão vendo aí no dia 1, 100%. Imagine que eu estudei uma coisa hoje, e que eu estou sabendo 100% da matéria. Veja aí agora o dia 2, a curva em azul aí, mais ou menos no outro dia, um dia depois de você ter estudado. Quantos por cento você ainda lembra, pessoal? Em torno de 30%. Então a memória de todo mundo é assim, todos nós, o que a gente estuda hoje, amanhã, se você só estudou uma vez, amanhã você só vai estar lembrando em torno de 30%.
Uma semana depois, 10%. Um mês, quase nada. Então, se você só estuda uma coisa uma vez, amanhã você já perdeu 70% daquilo que você estudou. Então, qual é a saída para isso, pessoal? É agora a gente começar a chorar aqui. Tudo que eu estudar hoje, Alexandre, amanhã eu já esqueci 70%. Vamos chorar. Não, não vamos chorar não. Vamos dizer como resolver esse problema. Como fazer corretamente as revisões. Que é isso que eu vou lhe mostrar agora. Então, se você estudar uma vez só e não revisar, realmente você vai esquecer. Essa primeira curva mais de baixo aí, ó. Mas cada vez que você revisa, você esquece menos. Se você fizer uma primeira revisão, você já vai esquecer menos. Se você fizer uma segunda revisão, você vai esquecer menos ainda. Se você fizer uma terceira revisão, praticamente tudo já vai estar na memória de longo prazo. Tem muita gente aqui que estuda fazendo resumos, isso é muito bom. Eu vou falar como fazer resumos. Porque depois que você faz um resumo, você tem que ficar fazendo as revisões pelos resumos. Estudar pelos resumos. Infelizmente, como o Enem já está em cima, não dá tempo de fazer todo tipo de resumo. Mas quem às vezes você compra, pega alguns resumos já prontos, pega um Memorex, que é uma revisão daqueles conteúdos. Então, saber fazer resumo é fundamental para fazer as revisões corretamente. Então, nós vamos conversar agora sobre os diversos tipos de revisões para você colocar em prática. Primeira revisão, eu chamo de revisão imediata, que você tem que fazer no máximo 24 horas depois de estudar. Vamos já conversar sobre cada uma. Segunda revisão, revisão semanal. Terceira revisão, revisão 2 ou 3 semanas antes da prova do Enem. Inclusive aqui no Academia Enem começa um período de revisão, só de resolução de exercícios. Revisão na véspera da prova, ó, o que você tem que estudar na véspera. Revisão do dia da prova. Então são 5 tipos de revisões. Vamos falar sobre cada uma delas. Primeira revisão, a revisão do dia seguinte, revisão imediata. Tem que ser feita no máximo 24 horas depois de você estudar. Como é que eu aconselho? Ó? Se você estudou hoje essa matéria do Herciliano, de História, o que é que você pode fazer amanhã? Que funciona como uma revisão? Fazer as questões de casa. Hoje ele fez as questões de sala, mas deve ter aí na apostila questão de casa. Então você pode fazer assim. O que eu estudar hoje, se só der tempo de estudar a teoria, amanhã eu reviso a teoria fazendo exercícios. Fazer exercícios é uma maneira maravilhosa de rever a teoria. E se você fez algum resumozinho, você dá uma lida no resumo, uma lida rápida. Então tem que ser feita no máximo 24 horas. Outra coisa, essas matérias teóricas, nunca grife na primeira leitura. Só deixe para grifar na segunda leitura. Quem grifa na primeira leitura, grifa quase tudo, porque tudo você acha importante. Então o seu grifo não tem qualidade. E outra coisa, você fica parando o tempo todo para grifar. Cada vez que você para, você começa a pensar em outras coisas. Então tem muita gente que reclama que não se concentra. Então nunca grife numa primeira leitura, jamais. Porque quem grifa numa primeira leitura nem lê bem, porque para o tempo todo e fica desconcentrando. E nem grifa que preste, porque grifa quase tudo que tem lá. E quem grifa tudo não grifa nada. O dia de você grifar é quando for ler por uma segunda vez, porque aí você já sabe o que é que realmente é importante. E aí, se você na segunda leitura leu grifando, você pode agora fazer um resumo por aquilo que você grifou, porque é o mais importante. Tem gente que faz resumo, faz mapa mental, mapa conceitual, faça um resumo bem colorido. Olha aí esses 2 exemplos aí, pessoal. Esse é aluno da esquerda, ele grifou tudo, ó. O cara que grifa tudo não grifou nada. Tanto é que quando ele foi ler pela segunda vez, ele grifou em vermelho, ó. Talvez a única coisa que era para ser grifada era o que ele grifou na segunda vez em vermelho. E esse da direita se desesperou, disse assim: aqui tudo é importante. O cara pintou, foi a página do livro toda, né? Então jamais grife na primeira leitura.
Primeira leitura, quando é uma matéria teórica, não pare para nada, ok? Nem para anotar. Revisão semanal. Como é que funciona? Pessoal, ó, tire um momento por dia para você revisar tudo que estudou na semana. Vou dar um exemplo. Sexta-feira à noite, ou então, sei lá, terça-feira à noite, vai ser o dia para eu estudar, revisar toda a matéria que eu estudei nos dias anteriores. Mas, Alexandre, dá tempo? Dá. Porque para cada matéria que você estudou, você passa 5 ou no máximo 10 minutinhos. É só dar uma olhada rápida. Se você tem um resumo, dá uma olhada no resumo. Se tem lá uma questão resolvida, vê novamente a resolução daquela questão. Resolve uma questão nova. Então, tire um dia na semana para você dar uma revisada em tudo que você estudou nos 7 dias anteriores. Dedique no máximo 15 minutos para cada matéria. Estudei logaritmo, reveja as fórmulas de logaritmo. Dê uma olhadinha na biologia, física, aquilo que você estudou. De preferência, estude pelos resumos. Quando você revisa, as informações vão para a memória de longo prazo. Quem revisou no dia seguinte, quem faz a revisão semanal, já são 2 revisões. Então você diz para o seu cérebro: isso é importante, isso tem que ir para a memória de longo prazo. Já é a segunda vez que eu vejo esse conteúdo no prazo de uma semana. Então, cada vez que você revisa, você vai criando novos vínculos no seu cérebro com aquela informação. Se eu estudo hoje, reviso amanhã, e se toda semana eu reviso o que eu estudei, vá assim até a véspera do Enem. Quando faltar 2 semanas para o Enem, pessoal, vocês já vão ter terminado o conteúdo teórico aqui do Academia Enem. Vocês vão receber uma apostila só de exercício. E aí os professores, com a experiência que eles têm, eles vão resolver questões daqueles assuntos que mais caem no Enem. E você lá na sua casa também, você não vai mais ficar lendo teoria. A revisão de 2 ou 3 semanas antes da prova é só para fazer exercícios, resolver simulados, resolver provas passadas, resolver o material que você recebe no Academia Enem. Faça um novo horário de estudos, agora só para fazer a sua revisão. Não é mais hora de ficar estudando novas matérias, teoria, não. É a hora de fazer as provas anteriores e resolver as questões que os seus professores vão indicar. É a revisão de 2 semanas antes do Enem, ok? E a revisão de véspera da prova, a prova agora no domingo, né? No dia de sábado, antes da prova, o que é que eu faço, Alexandre? Você revisa para a prova do dia seguinte. É uma revisão tranquila, vai dormir mais cedo, mas tem que revisar. Por exemplo, quando é na véspera da prova de matemática, eu vou lá no Google, coloco assim, fórmulas de matemática para o ensino médio. Aí aparece lá umas 2 ou 3 folhas só de fórmulas, eu imprimo e fico revisando. E levo para o outro dia, até perto de entrar na sala, eu fico revisando as fórmulas de matemática. Quando a galera abre a sala, eu pego aquelas minhas fórmulas, jogo no lixo. E fiz a minha revisãozinha de véspera da prova. Então procure estudar assim no sábado, aquilo que vai cair na prova de domingo. É uma revisão importantíssima, mas é uma revisão tranquila, sem desespero, com muita tranquilidade, porque você tem que estar descansado para fazer a prova bem no outro dia. Tenha cuidado com a alimentação, etc. Revisão do dia. Chegue mais cedo, lógico, e leve, principalmente nos dias de matemática, física, leve as fórmulas para você ficar olhando até antes de entrar na prova. Leve seus resumos, ok? Evite conversas que não ajudam, né? Tem gente que fica no meio do sol, 11 horas, os portões nem abriram, o cara no meio do sol. Não adianta. Evite ficar conversando com aquele pessoal negativista, né? E aí, você estudou? Eu também não, estamos lascados, né? Não adianta, fuja. Se você vê um amigo que só fala coisa ruim, se esconda dele, né? Evite essas conversas que não ajudem. Chegue mais cedo, fique em um lugar, numa sombra, numa mercearia, em algum lugar que você
não fique exposto ao meio do sol. Cuidado com os atrasados do Enem, né, pessoal? Todo ano tem, olha aí, ó. Esse cara pulou a cerca, o policial jogou ele de volta, né? Esse daí passou metade do corpo, a metade ficou do lado de fora, mas botaram ele para dentro, teve uma sorte do mundo. Olha aí, ó, né? Os desmaios são constantes, né? O cara passa mal e desmaia. Então que nunca aconteça isso com você, tem que chegar cedo, porque os imprevistos podem acontecer, né? Porque agora já tem gente até de camarote, ó. O pessoal fica com as cadeirinhas em frente, só para esperar o pessoal que vai chegar atrasado, né? São os famosos memes do Enem, né? Então, sair cedo, porque mesmo que aconteça algum imprevisto, você vai chegar lá. Olha aí, ó, um monte de zumbi do lado de fora, querendo entrar ali, ó, na universidade, uns zumbis, ó, né? Então, nada disso, chegue cedo, e quando você chegar, até para dar uma desopilada um pouquinho, coloca lá nos memes e vê os mais engraçados, né? Contanto que não seja com você, ok? Mas não tem jeito, todo ano tem gente chegando atrasado, sempre tem gente que gosta de aparecer nos memes. Tem os super-heróis, né? O Batman já ficou de fora, o Homem-Aranha, ok? O Flash, até o Flash chegou atrasado, né? Ok? Então nada de atrasos no Enem. Seus resumos, olha, quem estuda fazendo resumos, maravilha, use cores, use desenhos, use setas, destaque, faça um resumo bem colorido, isso ajuda a aprender. Tem gente que usa mapa mental, na internet procura algumas informações sobre isso, é uma excelente maneira de fazer resumos. Olha aí, eu tenho um livro, Mapas Mentais para o Enem, isso é um mapa mental, ó, de propriedades da matéria. Tudo de propriedades da matéria está escrito aqui, ó. Todas as propriedades gerais da matéria, todas as propriedades específicas, todas as propriedades funcionais. Então o mapa mental, ele consegue resumir 50 páginas em uma página. Então eu dou uma olhada rápida, em 5 minutos eu reviso propriedades da matéria. São maneiras inteligentes de fazer resumos. Esse livro aí, ó, Mapas Mentais para o Enem. Tem mapas conceituais, fluxogramas, organogramas, tabelas, contanto que você estude fazendo resumos. Atenção, chegamos a uma hora fundamental, hein? Vamos falar sobre o nosso horário de estudo. Mas primeiro eu quero lhe fazer uma pergunta. Quem aqui tem um horário de estudos e já está colocando em prática, levanta a mão. Só quem já tem e quem já está colocando em prática. Beleza, ótimo. Quem não tem, tem que passar a ter. E quem já tem, pode melhorar o seu horário de estudos, com base nisso que a gente vai conversar agora. Então vá acompanhando. Primeiro, ó, você vai levar em conta como a memória funciona. Então vamos mostrar que tem que fazer revisão, porque as revisões de 24 horas são as mais importantes. Destine os horários de maior disposição para o seu estudo. Tem gente que só gosta de estudar aquilo que já sabe. É muito bom, não é? Não estudar aquilo que você já sabe. Porque quando você estuda aquilo que você já sabe, o seu ego é massageado. Eu já sei dessa matéria. É muito bom. Mas você tem que estudar aquilo que você não sabe. Muitos alunos, infelizmente, têm o mau hábito de só estudar aquilo que já sabem ou aquilo que é mais fácil. Eles não estudam aquilo que é mais difícil. E aí complica. Eu me lembro de um aluno que também queria passar para a medicina. É o pessoal que sofre mais, né? Ele também passou bem uns 5 ou 6 anos para passar. E ele era muito bom em química, biologia, muito bom em matemática. Só que todo ano ele vacilava em alguma coisa. Um ano foi em português, o outro foi na redação. Ele era mais fraco na parte de humanas. Chegou um ano que eu cheguei para ele e disse assim: rapaz, não estude mais química não, você já sabe demais. Ele chegava com as questões de química tudo resolvido. Não estude mais química não, vai estudar português, vai fazer uma redação, vai estudar geografia, que é a matéria que está lhe derrubando. Foi o que ele fez, e nesse ano ele passou. Então às vezes a gente tem que dar um choque no cara: rapaz, vai estudar aquilo que você não sabe,
Porque para passar no Enem, você tem que ser bom em todas as disciplinas, principalmente quem quer fazer um curso de altíssima concorrência. Então não adianta ser muito bom em química e ser ruim em matemática. Não vai passar nos cursos mais concorridos. Então tem que estudar as matérias que você tem mais dificuldade. Cuidado com os ladrões de sonhos, hein? Olha o que eu coloquei aí como ladrão de sonho: Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Netflix, videogames, futebol, balada. Tudo isso aí é bom, não é? Mas tem que ser usado com sabedoria. Você tem que se decidir. Você quer passar no Enem ou quer passar a semana no Instagram? Você tem que decidir, né? Então, não delete as suas contas. Pode continuar, mas reserve um momento para fazer isso. Um momento adequado. Que não seja no momento que você está estudando. Eu vou mostrar que você tem que fazer pequenas pausas. Aí você aproveita as pequenas pausas para visitar aí as suas redes sociais, ok? Atenção, primeiro gráfico que eu queria que todo mundo olhasse e entendesse. Olha, um grupo de psicólogos dividiu os alunos em dois grupos. O primeiro grupo eles colocaram para estudar uma matéria durante 2 horas sem parar. Escutem, a galera estudou uma matéria durante 2 horas sem parar. Assim que terminaram de estudar, durante 2 horas, os psicólogos entregaram uma prova para eles. Sabe o que foi que os psicólogos observaram? Que nessa prova, os alunos acertaram mais as questões dos assuntos que eles estudaram na primeira meia hora e na última meia hora. Que foi que eles concluíram? Quando a gente estuda durante longos períodos, como 2 horas, a gente já está esquecendo. E a matéria que a gente menos esquece é aquela lá do começo e aquela do fim. Aquela do meio a galera esquece. E o outro grupo, eles estudaram 2 horas, mas a cada meia hora eles paravam 1 minuto. Estudavam meia hora, paravam 1 minuto. Estudava meia hora, parava 1 minuto. Levantava da cadeira, com 1 minuto depois voltava. Depois de 2 horas, parando a cada meia hora 1 minuto, eles foram fazer a prova. Pessoal, o resultado de todos eles foi muito melhor do que do primeiro grupo que estudou 2 horas ininterruptamente. Então, primeira regra que eu queria que você adotasse a partir de hoje: se você for estudar 2 horas, a cada meia hora, levante da cadeira, vá lá na geladeira, beba um copo com água e volta. Estuda mais meia hora. Levanta da cadeira, vai lá na cozinha, pega uma banana, come e volta. Estuda meia hora, vai lá na cozinha, pergunta: mãe, o almoço está quase pronto? Beleza, volta. Estuda meia hora e para. Depois de 2 horas, tem que se dar um intervalo maior. Você para lanchar, você para tomar um banho, você para o almoço. É uma pausa maior. Ninguém consegue estudar mais do que 2 horas sem dar uma pausa maior. É tempo perdido. Entendeu aí como é que se estuda 2 horas? A cada 30 minutos se levante, dê uma olhadinha em alguma coisa que não seja estudo e volte. Nada de pegar celular, né? Porque se você estudar meia hora, pegar o celular, ao invés de 1 minuto, você vai passar 30 minutos no Instagram e você não volta mais, né? É uma volta rápida. Aí quando terminar as 2 horas, você pode pegar o Instagram, pode fazer o que você quiser. Então se organize assim. O ideal é estudar no máximo 2 horas uma matéria, e depois do intervalo de meia hora, por exemplo, você pode voltar ou para a mesma matéria ou para outra matéria, depende do que você gosta. Tem gente que se estudou física, gosta de pegar outra coisa que não tenha conta, por exemplo, geografia. Aí é com você que manda o que é que você vai estudar a cada 2 horas, depois que termina de estudar a primeira matéria, ok? Avançando. Olha o passador. Ah, tá certo, eu acho que eu confundi aqui. Beleza. Agora, ó, como montar o seu horário de estudos? Primeira pergunta: quem aqui tem o dia todo disponível para estudar? Levanta a mão. Dia todo. Dia todinho. Ó, são poucos. Quem tem o dia todo para estudar? Então esse horário de estudo, ó, seria um horário para quem tem o dia todo para estudar. Eu coloquei aí, por exemplo, na segunda, dá uma olhadinha lá, pessoal. Química, o que é que tem na terça ali? Também em verde.
química e um R. O que é que significa esse R, hein? Revisão. Se eu estudo na segunda, quinta-feira, na terça eu estudo química de novo, revisão. Como? Se eu estudei modelos atômicos na teoria, segunda-feira, na terça eu vou fazer questões. Resolver de novo as questões que o professor fez, fazer as questões de casa, dar uma lida no resumo, se eu tenho um resumo daquela matéria. Estudei 2 horas, dar uma descansada, tomar um banho, lanchou. Aí eu coloquei matemática. Matemática na segunda e matemática na terça, revisão. Sempre você estuda aos pares. Estudou logaritmos na segunda, na terça, vai fazer exercícios de logaritmos, muitas questões de logaritmos. Assim você está revisando o que você estudou na segunda. Sempre aos pares. Sabe o que é que tem esse RS aí? RS? Revisão semanal. Ó. Você pode tirar 2 horas na segunda-feira para estudar tudo que você estudou na semana anterior. Aqueles 15 minutinhos que você tira para cada matéria. Aqui vocês têm uma Academia Enem no sábado e no domingo, né? Então sábado e domingo de vocês está comprometido, mas aqui é só uma simulação. Eu coloquei aqui sábado e domingo para ele fazer o quê, pessoal? Simulados. Faça pelo menos a cada 15 dias um simulado. Tem colégio que disponibiliza na internet. Vai ter simulado aqui também do Academia Enem, ok? Então, quem tem o dia todo, dá para estudar no primeiro período da manhã, no primeiro período da tarde, um pouquinho à noite. Cada quadradinho desse aí é 1h30 ou então 2 horas de estudo. Quem aqui tem um período do dia comprometido, levanta a mão. Um período do dia comprometido, vamos lá. Tem 2 períodos livres, mas um período está comprometido. Pronto, isso aqui seria o seu caso. Na minha simulação eu coloquei que o cara estuda de manhã, está na escola. Ele teria a tarde e a noite para estudar para o Enem. Lógico que não é a noite toda, de acordo com o horário de estudo dele. Então ele ainda continua organizando. Ó. Química ele estudou segunda e terça, matemática segunda e terça, biologia segunda e terça, física estudou terça e quarta. Ó. Sempre que ele estuda num dia, ele revisa no outro. Isso aí está tudo nos PDFs que eu coloquei para vocês, viu? Tudo que eu estou mostrando aqui está no PDF. Então, mesmo quem só tem 2 períodos para estudar, dá para passar nos cursos mais difíceis. Continue fazendo simulados, uma vez por semana. E agora o pessoal mais heróico. Quem aqui trabalha o dia todo e só teria a noite para estudar? Levanta a mão aí. Ó. Esse pessoal que está levantando a mão é um pessoal que eu admiro. São heróis, porque trabalha o dia todo. Aí o que é que sobra para estudar, Alexandre? Só sobra a noite. Pessoal, mesmo que seja à noite, é possível estudar 2 horas e preparar-se para o Enem. Reforçar o sábado e domingo. Sábado e domingo tem aqui a Academia Enem. Então, estudando à noite, ó, e estudando sábado e domingo, é possível, sim, passar no Enem. Eu já vi relatos de inúmeras pessoas que estudavam somente à noite, sábado e domingo, e passaram até em direito, que é um curso bastante concorrido, engenharias, ok? Licenciaturas. Então isso é maravilhoso. Eu sei que não é fácil. Você que levantou a mão agora, que trabalha o dia todo, chega cansado, pega um ônibus, chega em casa, tomar um banho e estudar, eu sei que não é fácil. Mas faça isso, pessoal. Faça isso que você vai colher os frutos, ok? Olha essa frase do Chaplin: não sois máquinas, homem é que sois. Às vezes você vai estar muito cansado. Quando tiver que parar, pare. Quando o sono bater, durma. Quem aqui já dormiu em cima dos livros? Eu já dormi em cima dos livros, né? Quem dorme em cima dos livros é ruim, porque nem dorme e nem estuda, né? Então, quando não der, vá dormir, mas faça a sua parte. Olha a frase do Napoleão que o Aciliano falou hoje aqui sobre ele, ó. Quem é que vai vencer? O mais perseverante. A vitória pertence ao mais perseverante. E olha a outra frase:
o segredo do sucesso é a constância para o objetivo. Então não estou dizendo que é fácil, quem trabalha o dia todo estudar à noite, mas é possível, muitos já fizeram isso e muitos estão já na universidade por terem feito isso. Ambiente de estudos. Por favor, levante a mão aqui quem acha que na sua casa o ambiente não é adequado para estudar. Vamos lá. Quem acha que em casa o seu ambiente não é adequado para estudar, levante a mão. Ok. Então, realmente, pessoal, para estudar, o nosso ambiente de estudo precisa ter algumas características, porque um ambiente inadequado vai influenciar negativamente no seu rendimento. E eu vou dizer o que é bom que tenha no seu ambiente de estudos. Agora, não é desculpa. Mesmo você que levantou a mão, eu agora digo para você, não tem desculpa você dizer que não estuda, porque o ambiente é desfavorável, porque eu tenho um exemplo para lhe contar. É o exemplo de uma aluna minha, com 17 anos, que passou em medicina. Essa história eu escrevi no meu livro, Como Passar no Enem. Eu estava fazendo mestrado lá na UFC, e eu me encontrei com essa minha ex-aluna. E ela me disse, Alexandre, eu passei. Aí eu disse, eu soube que você passou, parabéns. Aí eu perguntei, como foi que você estudou? Porque com 17 anos, era na época das específicas, quase ninguém passava da primeira vez no Enem, ou na UFC, para medicina, ainda não tinha nem o Enem. E aí ela me disse, Alexandre, eu vou lhe contar a minha história. Ela morava em frente do terminal do Antônio Bezerra. O terminal do Antônio Bezerra está muito mudado hoje, ali em frente agora não tem mais nem casas, mas alguns anos atrás eram as casas ali. E ela morava numa daquelas casas, uma menina pobre, tinha bolsa de 100%, numa grande escola aqui de Fortaleza. Ela estudava pela manhã, chegava em casa, começava a estudar em torno de 2 horas da tarde, e até 10 horas, todo dia, 8 horas, sem parar praticamente de estudar. E ela me disse assim, Alexandre, como eu morava em frente ao terminal do Antônio Bezerra, era um local péssimo, parecia que os ônibus estavam entrando dentro da minha casa. E aí ela me disse, eu nunca mais esqueci, eu estudava dentro do banheiro da minha casa. Ela pegou uma cadeirinha daquelas de madeira de colégio, botava dentro do banheiro e estudava. Como é que uma menina de 17 anos tem uma força de vontade dessa? De estar em um ambiente inadequado para se estudar, e estudar dentro do banheiro, durante o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano, e passou em medicina com 17 anos só. Quando ela me contou esse relato, eu pedi a ela e disse, eu vou contar essa história sua para todo mundo, e escrevi a história dela no meu livro, Como Passar no Enem. Então, meus amigos, sabe por que ela fez isso? Porque ela tinha um sonho. Lembra? Quem tem um sonho, não existem obstáculos. Quem tem um sonho, não enxerga obstáculos. Não enxerga obstáculos. Por isso que eu digo, tenha sonhos. Agora, se você puder, olha como é que tem que ser o seu local de estudo. Uma cadeira confortável, uma mesa adequada. Estude com uma postura adequada, para não ficar com dor nas costas. Se puder, um suporte para os livros. O local tem que ser silencioso, cuidado com a iluminação e com a sua visão. Não pode ter celular ligado enquanto você está estudando. Organize o material que você vai estudar amanhã, já hoje. Por quê? Porque é perigoso. Você está estudando aí e diz, vixe, esqueci o livro de biologia. Aí você sai para buscar, não volta mais, né? Procura-se. Ficou nas redes sociais. Então já deixa tudo ali. Tudo que eu vou estudar amanhã, eu já organizo hoje. Não estude deitado, né? Quando você se deita, já está dizendo, quer dormir, né? Então não estude deitado. Quem não consegue estudar em casa, procure uma biblioteca na sua escola, ou aqui pelo centro, tem alguns locais que é bom de estudar. Tem alguns amigos meus que passaram no Enem estudando ali no BNB, parece que tem um local bom para estudar lá. A galera não conseguiu estudar em casa. Então, se você não consegue estudar em casa, veja um local adequado. Biblioteca, no seu colégio, ok? Uma pergunta que muitos jovens me fazem: eu posso estudar ouvindo música, Alexandre?
E aí, quem aqui estuda ouvindo música, levanta a mão. Ok, pois deixa eu lhe responder. Posso estudar ouvindo música? Pode. Depende do tipo de música. Desde que a música não tenha letra, não tenha um conteúdo. Porque se você estiver estudando, ouvindo uma música que tem uma letra, o teu cérebro fica na dúvida: eu vou aprender biologia ou a música? Aí na hora da prova cai uma questão de biologia, você não lembra não. Mas a música do Safadão você sabe cantar todinha, né? Então não dá. A música você quer escutar, escute no outro momento, ok? Então na hora do estudo, somente música clássica ou música instrumental, sons da natureza, cuidado para não dormir, né? E do volume bem baixo. Ou então silêncio total. Eu não consigo estudar ouvindo música, é silêncio. Atenção, existe uma diferença entre tempo de estudo e tempo efetivo de estudo. Às vezes você diz assim, ó: hoje eu passei o dia estudando. Será que você passou mesmo o dia estudando? Qual é a maneira que você pode diferenciar tempo de estudo e tempo efetivo de estudo? Um dia que você estiver estudando, marque o seu tempo efetivo de estudo, para ver como é que está sendo o seu aproveitamento. Você coloca o celular, ou então pega aí uma maneira de ver o cronômetro, e cada vez que você parar, você anota efetivamente quanto tempo você estudou. Quando você terminar o dia todo, se você passou o dia todo estudando, some aqueles períodos. Muita gente se surpreende. Por exemplo, eu já vi casos de alunos que passam 10 horas estudando, mas quando ele soma o tempo efetivo, dá 4 horas. Então não está legal. Se ele teve 10 horas para estudar, e estudando mesmo, ele só passou 4 horas, está muito pouco. Tudo bem que tem aquela meia hora, a cada 2 horas você parar, tem aquele 1 minutinho a cada meia hora, mas não dá para perder mais de 5 horas. Então significa que você está fazendo alguma coisa que não está legal. Então você pode medir e avaliar o seu tempo efetivo de estudo, ok? A alimentação é importante, mas eu nem vou falar disso, você já sabe. Exercício físico é importante, você já sabe. Eu vou agora falar sobre aproveitamento das aulas presenciais. O momento que você está assistindo aula, como é que você deve aproveitar esse tempo? Meus amigos, seja inteligente. O momento mais importante para você aprender, ou então começar a compreender o conteúdo, compreendermos o conteúdo, tem um errinho aí, é a hora que o professor está ensinando. Então na hora que o professor está ensinando, sente em um local adequado, fique próximo de amigos que estão comprometidos com os estudos. Se tem alguém só para brincar, saia de perto. Não leva mal não, amigão, mas eu vou ali mais para o canto, porque eu vim para cá para aprender, para estudar, ok? Pergunte sempre que possível, faça perguntas adequadas no momento certo, otimize as suas anotações, vá acompanhando na apostila. Quando o professor pedir para anotar alguma coisa, anote, grife o que você achou mais importante. Não anote tudo que o professor fala, porque senão você também não vai prestar atenção no que ele está explicando. Anote só o essencial, porque muita coisa já está na apostila, não precisa mais anotar no caderno aquilo que já está na apostila. Grife na apostila. Outra coisa importante, grupo de estudo. Quem aqui já está participando de algum grupo de estudo? 2 ou 3 ou mais colegas estudando? Levante a mão aí. Olha, grupo de estudo é muito bom, principalmente para aqueles que têm deficiência em alguma matéria. O cara é muito ruim em matemática. Quando no grupo de estudo tem alguém bom em matemática, isso ajuda demais. Às vezes ele é ruim em matemática, mas é bom em biologia, bom em história. Então um ajuda o outro. Agora, o grupo de estudo, para funcionar, tem que ter algumas regras. E deixa eu dizer quais são essas regras. Lá no slide vocês vão ver todas. Defina as regras para o grupo, de preferência escrita. Por exemplo, quarta tarde nós vamos nos reunir para estudar matemática e física essa semana. Na outra semana vamos estudar química e biologia. Defina as regras.
Defina os objetivos, passar no Enem, aprender tais matérias. Aproveite os pontos fortes de cada integrante. Quem resolveu essa questão de matemática? Talvez você não resolveu, mas alguém resolveu. Você pode variar as formas de estudar várias disciplinas. Exija comprometimento e disciplina dos seus colegas. Os grupos não podem ser muito grandes. No máximo 5 pessoas. No máximo, porque senão vai ser só conversa. Tem que ter um líder. Use a internet, por exemplo, assistam antes de vir para o grupo videoaulas. Hoje em dia no YouTube tem muita coisa ruim, mas tem muitas aulas também de qualidade. Ouça todos os participantes. Todo mundo tem que avançar, tem que aprender. Estude os conteúdos antes. Se amanhã nós vamos nos reunir para estudar matemática, o ideal é que você estude a matéria antes, porque senão você vai chegar lá amanhã sem saber de nada, você não vai poder contribuir em nada no grupo. Elabore um cronograma. Todo mundo tem que ser responsável para cumprir o horário. Escolha um local adequado, de preferência uma biblioteca ou na escola. Não é bom estudar na casa dos membros, porque às vezes no lugar do grupo de estudo você vai para a Netflix, vai para as redes sociais. Então não é bom. Todos os celulares têm que estar desligados no momento que o grupo estiver estudando. E quem ensina, aprende muito mais facilmente. E o grupo de estudo ajuda a manter o foco e a perseverança. E ainda ajuda a desenvolver as habilidades sociais. Ok? Agora, todo mundo também tem que aprender a estudar sozinho. O seu horário de estudo tem que ser para você estudar sozinho. Seus companheiros vão ser os livros, os cadernos, etc. Ok? Pessoal, última parte para a gente encerrar. Como fazer as provas do Enem. Então, como eu já disse, todo ano eu faço a prova do Enem, tá certo? Todo ano, desde que o Enem mudou, todo ano eu faço. Todo ano eu consegui passar para direito. Já passei na UFC 2 vezes, já passei na Universidade Federal Fluminense, sempre para direito, eu coloco para direito. Aí eu nunca me matriculo, só em 2014 que eu me matriculei e cursei 1 ano na UFC, ok? Então olha aqui o que é que eu faço no dia da prova, como é que eu faço a prova. Primeiro dê uma lida nas regras da prova, né? Pegue o caderno de prova, veja sua identificação, se está tudo ok, né? O primeiro dia, ciências humanas, linguagens, redação, 5h30, dê uma olhada se está tudo ok. Olha o tempo disponível. Segundo dia, ciências da natureza e matemática. Esse ano, com uma notícia boa, vai ter meia hora a mais, né? Porque nesse dia de ciências da natureza e matemática, nunca dá tempo eu terminar a prova de matemática toda. Infelizmente, eu tenho que partir para o chute daquelas questões que exigia mais conta, porque não dava tempo. Agora, com meia hora a mais, eram 4h30, agora vão ser 5 horas, você vai ter mais tempo. E lembre-se que a prova mais importante do Enem é a de redação. E a segunda prova mais importante do Enem é a de matemática. E olha que eu nem sou professor de matemática para dizer isso, eu sou professor de química. É lógico que eu não estou dizendo para você só estudar redação e matemática. Você tem que estudar todas as matérias. Mas você tem que saber que as provas mais importantes, que você tem que ter um olhar especial, são redação e matemática. E esse ano, com meia hora a mais, eu vou ver se eu chego pelo menos perto aí das 40 questões e chutar um mínimo, porque meia hora ajuda muito, porque não dava tempo realmente, ok? Olha, primeira regra que eu utilizo na hora de fazer a prova: leia primeiro a pergunta e depois o texto. Essa regra é a regra de ouro, principalmente nas linguagens e códigos e nas ciências humanas, porque os textos são enormes. Quem não usa essa técnica não consegue terminar a prova, ele chuta um monte de questão, porque ele faz assim, ó, ele lê o texto, aí lê a pergunta, quando ele termina de ler a pergunta, o que é que ele diz? Tenho que ler o texto de novo. Então não faça isso. Leia primeiro a pergunta
e depois o texto. Porque quando você lê a pergunta e vai para o texto, você já sabe o que é que você está procurando no texto. Quando eu leio a pergunta e estou lendo o texto, eu já sei o que ele perguntou, que eu vejo ali a resposta, chega eu abro um sorrisão assim, né? Se o cara estiver olhando de lado, pensa que eu estou ficando doido, mas é porque eu estou usando a técnica certa. Eu já li a pergunta e leio o texto. Quando eu termino de ler o texto, eu dou só uma lida rápida na pergunta de novo. Então nunca leia logo o texto para depois ler a pergunta, porque senão você vai ficar num ping-pong, texto, pergunta, e você não tem tempo para fazer isso. Outra coisa, nunca chute uma questão sem ter lido nada. Pessoal, quantos itens a gente fica em dúvida na maioria das provas do Enem? Quantos itens? 2, não é não? A gente sempre fica em dúvida em 2 itens. A gente tem certeza, é um, é outro, ou é um, é outro, é um, é outro. Se você chuta na questão sem nem ler, a sua chance de acerto é muito pequena. Se você lê eliminando as que você tem certeza que estão falsas, mesmo que você vá chutar, você tem agora 50% de chance de acerto. Então até chutar, você tem que saber chutar, né? Outra coisa, na hora que você estiver lendo, grife o que é mais importante. Olha aqui, eu tenho um código quando eu estou fazendo a prova. Eu coloco 2 Cs quando eu tenho certeza que acertei a questão. Coloco um C quando eu estou em dúvida. Quando eu chuto, eu escrevo. Quando eu estou em dúvida em 2 itens, eu coloco um pontozinho de exclamação. Vocês vão já ver para que eu faço isso, e eu vou mostrar a imagem da minha prova. Primeiro, cuidado com o tempo, viu? No primeiro dia, que é o dia de redação, você tem 5 horas e meia, 330 minutos. Eu tiro 1 hora e 20 para a redação e 20 minutos para o gabarito. Com isso, se você tirar 1 hora e 20 para a redação, dá 80 minutos, e 20 minutos para o gabarito, 100 minutos. Sobram 230 para fazer as outras 2 provas. 115 minutos para 45 questões de humanas, dá 2,55 minutos por questão. Pessoal, olha, nós temos menos de 3 minutos para fazer cada questão de humanas. Você tem que ser muito rápido, né? Você não pode perder tempo. A mesma coisa para a linguagem, 2,55 minutos. Eu já vi gente, eu acho que quem diz isso nunca fez uma prova do Enem. Eu já vi até professor dizendo isso. O professor diz assim, quando você for fazer a prova do Enem, faça logo as questões mais fáceis, deixa as mais difíceis para depois. Pessoal, isso não tem a menor lógica, essa frase. Meu amigo, você só pode saber se uma questão é fácil ou difícil depois que você lê. Agora eu lhe digo uma coisa, você só tem tempo para ler a questão uma vez. Então, pessoal, na prova de humanas, eu saio fazendo da primeira até a 45. Para mim não interessa se é fácil ou se é difícil. A questão tem que ser feita. Se é fácil, eu tenho certeza que acertou. Se é difícil, às vezes eu não sei nada, eu chuto. Mas eu tenho que chutar, porque eu só tenho quantos minutos para fazer a questão? 2,55 minutos. Eu sempre consigo eliminar alguns itens, ok? Então tem que fazer na sequência. Não tem esse negócio, essa daqui é difícil, eu não vou fazer agora não. Sabe de nada, inocente. Tu não vai mais ter tempo nem para ler essa questão, tu vai dar um chute nela, no cego, né? Então não faça isso. Todas as questões têm que ser respondidas. Outra coisa, quando chega na questão 20 da prova, eu paro, pego a minha garrafinha d'água, viro, pego um pedaço da barra de chocolate, como, bebo água de novo, eu paro mais ou menos 1 minuto, porque a maioria dos erros são depois da questão 30. Meu amigo, quando chega na questão 30, tem gente que não sabe mais de nada do que está fazendo, sabe mais nem o que está lendo. Então quando chegar na questão 20, dê uma parada. Quando chegar na questão 40, dê uma paradinha de novo, porque as últimas 5, quase todo mundo erra, porque já está no desespero, ok? Então pare na questão 20, dê uma paradinha de 1 minuto mesmo, para comer um chocolatezinho, uma barra de cereal e beber uns goles d'água, ok? No segundo dia, que agora tem meia hora a mais, você vai ter 3 horas e 11 segundos
para fazer cada questão de natureza, e 3 horas, 3,11, 3 horas não, né? 3 minutos e 11 segundos, 3,11 minutos, para fazer cada questão de natureza e para fazer cada questão de matemática. Um pouquinho mais de 3 minutos. É suficiente? É. Ok? Uma redação por semana, vocês vão ter uma excelente preparação de redação. Prova de matemática, a questão mais importante depois da de redação. Todas as provas são importantes. Então vamos lá, olha a minha prova do Enem de 2012. Ok? Essa prova foi espetacular. Olha o meu resultado nessa prova. Eu acertei 32 de humanas, 40 de natureza, 40 de linguagem e 40 de matemática. No último vestibular eu não consigo fazer isso, porque 2012 foi o primeiro novo Enem. Foi muito fácil esse Enem. Quem já notou, a cada ano está ficando mais difícil. Eu fiz o Enem passado. O Enem passado eu não consegui mais essas notas, porque o Enem cada vez mais se tornou um vestibular tradicional. Por isso que a gente tem que se preparar para valer, ok? Matemática está sendo exigente, química está sendo exigente. Quem fez o Enem passado aí? Aquela questão de química, de associação de pilhas, quem lembra? Eu resolvi e postei no Enem, até viralizou. Teve mais de 50 mil visualizações a minha resolução. Porque você passava uns 20 minutos para resolver uma questão que você tem 3 minutos para resolver. Entende? Então, mostra, o Enem é um vestibular tradicional. Hoje em dia é difícil você tirar notas tão boas. Eu fiquei com notas abaixo disso. Olha a minha primeira questão do Enem, ó. Questão de ciências humanas. Eu coloquei uma exclamação. O que é que significa uma exclamação na minha metodologia, na minha anotação? Que eu fiquei em dúvida entre 2 itens. Dá para saber quais foram os 2 itens que eu fiquei em dúvida, ó. O item A eu botei falso, o item B eu botei falso, o D de dado eu botei falso. Eu fiquei em dúvida entre o C e o E. Fiquei em dúvida entre o C e o E, marquei o item E. Qual foi a resposta? Foi o C. Primeira questão da prova eu errei. Fiquei entre 2 itens, marquei o E, mas era o C. Por que que eu coloco uma exclamação? Porque se der tempo, quando eu terminar a prova, geralmente no dia de humanas dá. Eu termino a prova, falta 40 minutos. Aí o que é que eu faço? Respondo bem rápido e vou para casa. Eu fico lá até o último minuto. Eu sou um dos 3 últimos a entregar toda a vida. O que é que eu faço? Eu pego as questões que eu coloquei uma exclamação, que são as questões que eu fiquei em dúvida entre 2 itens, e vou ler de novo, com calma agora. Meu Deus, eu fiquei em dúvida entre o C e o E. Qual é aqui? Qual é o que está mais próximo? Eu leio a pergunta de novo, leio o texto de novo, né? E isso ajuda. É ruim porque às vezes eu acabo marcando um errado assim mesmo, mas é uma questão que eu estou em dúvida. Eu ainda consigo acertar muitas. Então a primeira questão eu errei. Olha a segunda questão. De novo eu fiquei em dúvida. Olha a exclamaçãozinha, ó. Quando eu coloco exclamação, significa que eu fiquei em dúvida entre 2 itens. Quem me diz aí quais os 2 itens que eu fiquei em dúvida? B de bola, que eu deixei em branco, e E de Eva. Eu marquei o item E, e o item correto era o E. Nessa eu acertei. Tá vendo? Então quando eu coloco uma exclamação, é um código que eu uso na prova, dizendo que aquela questão eu fiquei em dúvida entre 2 itens. Aí eu continuei fazendo a prova, ó. Na questão 3 eu botei 2C. O que é que significa 2C? Certeza que acertei. Eu marquei o item B de bola, e era o item B de bola. Uma questão dessa eu nem olho mais, porque eu tenho certeza que acertei. Nessa questão eu só coloquei um C. Significa que eu estava quase certo que acertei, mas não tinha certeza 100%. Também acertei. Essa daí, ó, também acertei. Coloquei 2 Cs, ó. Tenho certeza que acertei. Olha aí o que é que está escrito na questão. Chute. Essa eu chutei. Era uma questão de física. Quando eu li, eu vi assim, rapaz, essa questão aqui, se eu for resolver, eu vou passar meia hora e não sei nem se eu vou acertar meia hora depois. O que é que eu vou fazer? Chutar. Eu só tenho 3 minutos para cada questão. Chutei no item D de dado e acertei. Entende? Então tem questão que você tem que avaliar. Se a questão for muito grande, você só tem 3 minutos para resolver. Se você não consegue, não tem tempo para isso, você tem que chutar.
ok? E assim eu usei os meus códigos, ó. Sempre que tinha uma exclamação, significa que eu fiquei em dúvida entre 2 itens. E aí, quando termina a prova, se sobrar tempo, você volta naquelas questões que você colocou a exclamação e faz novamente, dá uma olhada novamente naquelas questões, ok? Olha, tá vendo que eu grifo, ó? Eu leio a pergunta e leio o texto. Quando eu leio o texto, eu vou marcando bem rápido, porque aquilo que eu marco, eu já sei o que foi que ele está perguntando. O que eu marco é exatamente a resposta para aquilo que ele perguntou. Quando eu for ler os itens, eu já sei onde é que está a resposta. 2Cs, tinha certeza que estava certo. 1C, essa daqui, ó, olha o que é que está escrito ali, ó, um erro que você nunca pode cometer, eu não vi. Sabe o que aconteceu na prova de matemática? Eu pulei uma página e passaram 2. Eu terminei a prova de matemática e ainda faltava mais de 40 minutos, eu estranhei. Terminei a prova, aí eu fui revisar as questões. Quando eu olhei, ainda faltavam 6 questões, eu tinha passado uma página com a outra junto. Mas como estava faltando 45 minutos, eu registrei, ó, não vi, para eu não me esquecer disso, e fui fazer as questões. Então tenha cuidado, tenha muito cuidado. Às vezes a gente erra questão besta, de matemática, ó. Essa questão aí, ó, chute, é uma questão de moda, mediana, que sempre cai. Os professores de matemática vão ensinar isso para vocês. Eu nem sabia o que era isso. Chutei e acertei. Então, olha aí como é que fica a minha página, ó. Tá vendo, ó? Lá no slide você vai ver isso com calma, porque aí a imagem não é muito boa. Então eu risco as perguntas, elimino os itens que eu tenho certeza que estão errados e dedico 20 minutos para a marcação do gabarito. Marque com calma, cuidado para não perder questão marcando o gabarito errado. É a pior coisa do mundo, você perder uma questão porque marcou errado. E agora, para finalizar, pessoal, esse projeto Academia Enem é um projeto que está começando hoje. Não é isso, Normando? Está começando hoje o projeto? Então é um projeto espetacular, aproveite essas oportunidades. Todo ano passa muita gente por aqui e são muitos os aprovados. Vocês vão ter um material de excelência, aproveitem todas as aulas, venham aqui para aprender e não esqueça dessa frase, ó. Aprendi que as oportunidades nunca são perdidas. Alguém vai aproveitar as que você perdeu. Então aqui vai ser colocado o melhor para você. Se você não aproveitar, não tenha dúvida, alguém vai aproveitar as oportunidades que você aprendeu. Tá aí as minhas aprovações, ó, em Direito, na UFC, Direito na UFC de novo, Direito na Universidade Fluminense. E a última frase para a gente se despedir: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você está fazendo aquilo que achava impossível. Pessoal, um grande abraço. Quando eu voltar aqui, vai ser para a gente aprender química, ok? Muito obrigado, a gente se vê. Esses slides estão lá, falem para os seus amigos aí que tiveram que sair, para eles aproveitarem e ler esse material.